Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maurício Morralen Valente, sou um ser humano comum e imperfeito em busca de evolução, sou o marido da Sara, pai do Pedro, do Heitor e da Estela, né? Sou educador físico, sou fisioterapeuta, sou fisiologista, sou mestre em bioengenharia e tenho diversos cursos aí nacionais e internacionais no currículo, o que me fez toda essa bagagem, toda essa experiência, com 49 anos de idade, me fizeram, em 2008, a fundamentar um método chamado reprogramação biológica. E através dessa reprogramação biológica, que hoje nós temos cursos presenciais, cursos no formato EAD, para atender você, quando for o seu chamado para autoconhecimento e para expansão de consciência. É um curso para a sua vida, tá? Quando você estiver pronto, nós temos em qualquer formato aí para te atender o curso de reprogramação biológica. E aí a gente vem inspirando vidas, né? Já há algum tempo que a gente vem tentando inspirar vidas dentro desse processo e ajudar pessoas com aquilo que eu compilei, com aquilo que eu, estudando vários métodos, peguei aquilo que funciona para dentro de uma clínica e para a vida de uma pessoa, tá? Então, olha que interessante. O curso é uma expansão enorme de consciência, né? Nós temos mais de 1.200 alunos formados, então, assim, cara, você tem ideia do que é isso? É gente já dando um feedback que transformou vida e a gente também traz temas aqui nessas lives para ajudar a sua vida gratuito. Às vezes você não tem condição de comprar um curso ainda, às vezes você não está em condição de se ampliar ainda, né, de investir. Está aqui, nós temos bastante conteúdos gratuitos que a gente solta. Se você entrar no nosso canal do YouTube, que é Reprogramação Biológica Oficial, você vai ver muitos conteúdos, as minhas entrevistas na TV Vitrine com a Patrícia Sonsin, as minhas lives, né? Se você fuçar aí no meu feed do Instagram, também você vai ver. No nossa fanpage, Valente Cursos, lá do Facebook, você vai ter também muito material. Né? Então, ó, não tem desculpa, né? Para você cuidar um pouco daquilo que vamos falar um pouquinho hoje, que é a saúde mental. Então, não tem porquê você também não assistir, mesmo que você não consiga ainda fazer o curso. É bem verdade que no curso você tem uma imersão muito profunda. Você tem uma imersão, assim, no âmago da questão, né? Você vai dentro da tua alma, vai expandir a tua consciência, e isso com certeza vai te ajudar mais profundamente. Porém, Maurício, eu não posso ainda, eu estou sem dinheiro, eu não tenho condição de investir. Então tá aí, a gente está aqui também contribuindo de alguma forma para a humanidade, beleza? Então, muito feliz por isso, muito feliz por estar aqui com vocês, tá? Então, acho que é isso a nossa apresentação. E a live de hoje, por que a live de hoje passa a ser importante? Eu acredito que a live de hoje passa a ser importante pelo fato de que nós vamos falar de saúde mental e nós vamos falar de um mês que é considerado o Setembro Amarelo, né? Eu não sou muito fã, assim, eu não curto muito essas nomenclaturas, né? Janeiro não sei o que, fevereiro não sei o que, mas existe um lado positivo nisso tudo. É um lado que nos chama a atenção para alguns tipos de distúrbios que às vezes no dia a dia passa despercebido e a gente acaba deixando de lado. E a gente sabe o quanto isso é importante, né? O quanto isso é importante olhar. Então esse mês é o mês do Setembro Amarelo. Janeiro foi o mês da saúde mental. A gente produziu muito conteúdo também, bastante conteúdo. E esse mês é o mês do Setembro Amarelo, que fala muito do suicídio. E que tem a ver com janeiro, porque janeiro é saúde mental e quem se suicida é porque está mentalmente com algum distúrbio. Quem se suicida, quem tira e atenta contra a sua própria vida, é porque alguma coisa a nível mental não está funcionando corretamente. E é disso que a gente vai tentar falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre isso, como se cuidar, como olhar, se é possível prevenir, né, um suicídio.
se existem sinais de suicídio, realmente as pessoas dão sinais, tá? Então a gente vai estar conversando sobre isso, beleza? Então, o suicídio é uma coisa muito polêmica, porque, e aí do suicídio eu vou puxar para a saúde mental, tá? É uma situação muito polêmica por trás do suicídio, porque as pessoas falam que a maior parte dos suicídios acontecem na depressão. Então, de fato, o paciente, ele apresenta depressão antes, quase todos os pacientes têm um quadro depressivo apresentado, pelo menos em sua maioria, estatisticamente, e aí para depois vir o suicídio. Porém, o que as pessoas não sabem é que nós temos dois hemisférios, certo? Como está na tela, acho que vai aparecer invertido para vocês. Nós temos o hemisfério direito e nós temos o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito seu é o hemisfério depressivo. É onde se enquadra o processo depressivo, é onde entra o processo depressivo. O hemisfério esquerdo é o hemisfério maníaco. Tecnicamente, o que muda nisso? O hemisfério depressivo é o hemisfério da prostração. É onde você está prostrado, vamos falar assim, tá? E o hemisfério esquerdo é o hemisfério da ação, da mania, da irritabilidade, mas principalmente do ato, da ação. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está num quadro depressivo, tecnicamente não faz sentido ela se matar. Não faz sentido. Por quê? Porque ela está no hemisfério prostrado dela. Prostração. Então quem está depressivo tem preguiça de tomar banho, quanto mais para se matar. Entende? A pessoa ela não quer ver ninguém. O perigo, e eu percebo que isso não é muito explicado, é que muitas vezes, quando nos nossos traumas, nos nossos distúrbios mentais, nas nossas doenças mentais, o cérebro ele oscila muito entre a depressão e a ação. A depressão e a ação. É o que se chamava antigamente do maníaco depressivo. Mas hoje utilizou-se uma nomenclatura mais moderna, já há algum tempo para cá, né? Que é o bipolar. Então é na bipolaridade onde o paciente às vezes salta da depressão para a ação. Isso é muito rápido e é nesse momento aonde se tem o suicídio. É quando o cara vai para o ato. Então ele sai de uma depressão profunda por causa de alguns problemas, né, que a gente vai conversar, os problemas mais comuns. E quando ele sai dessa situação depressiva, ele dá um salto bipolar para a sua mania, ou seja, hemisfério direito para o esquerdo, e ali então ele comete o ato de tirar a própria vida. Isso pode acontecer com qualquer pessoa e não é mimimi, não é invenção, tá? Isso existe realmente, isso é preocupante. E as pessoas, aqueles ditadinhos de boteco, sabe qual que é o ditado de boteco? Ah, quando fala que vai se matar, não se mata. Se mata sim, tá? Isso aí é ditado de boteco, assim, tem essas crenças, né? Ah, fica tranquilo, ele só fala que vai se matar, mas quem fala, cachorro que late não morde, né? Cachorro que ladra não morde. É assim, essas conversinhas a gente tem que entender que é conversa de boteco, não é conversa especializada. Dentro das conversas especializadas, quem fala em tirar a própria vida, tira, e quem também não fala, tira. E normalmente vem um quadrinho depressivo antes, né? Vem um quadro um pouco para baixo, depressivo, mas acredite, na depressão, é difícil uma pessoa se matar, na depressão pura. Porque a pessoa ela não tem ação, ela não quer agir. Mas quando ela salta para a bipolaridade que quase sempre acompanha ela, então a gente já diz que quando você tem uma bipolaridade, então você também está numa esquizofrenia mental. E presta atenção, esquizofrenia não é só o Tonho da Lua não, viu? Lembra da novela? Rutia! Esquizofrenia não é, você não vai encontrar não, você vai encontrar uma pessoa vivendo em sociedade, aparentemente normal, mas que é um esquizofrênico. Por exemplo, o mulherengo, o homem mulherengo é um esquizofrênico.
A mulher ninfomaníaca, né, que é a homerenga, que vive caçando os homens, é esquizofrênica. A pessoa que só pensa em pular de paraquedas, pular de bungee jump lá da ponte, pendurada pelas pernas, montanhismo, meu negócio é montanha, eu quero só montanha. Esse é um esquizofrênico. Então é uma notícia um pouco triste aí para vocês, tá? Esquizofrenia, pessoal, tem de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito, tá? Então, nesse momento esquizofrênico, você pode ter uma bipolaridade, ou seja, o seu cérebro ele pula da depressão para ação muito rápido e vice-versa. Por isso que uma hora você está eufórico, ou às vezes querendo fazer e acontecer, no outro dia você está de cama, depressivo. No outro dia você está de bom humor. Nossa, hoje eu estou bom. No outro dia você está para baixo, mal-humorado. Então, essa oscilação bipolar é que é perigosa. Em algum momento, por exemplo, quando vem para o lado esquerdo, a pessoa então pode partir para a ação. Bom, e normalmente o que causa isso, né? São normalmente, pessoal, conflitos de território, né? Eu estava estudando um videozinho no YouTube de um ex-combatente curdo, né? Que é a parte, se eu não me engano, a parte norte da Síria, são os curdos ali que vivem. Então, o que está acontecendo? Ele estava contando sobre o motivo das guerras, né? Ele como soldado que teve lá, então ele estava falando, dando várias explicações, mas em resumo, o que ele estava falando? O que rege todos os conflitos mundiais são conflitos de território, tá? É o que rege todos os tipos de conflitos, são os territoriais na vida. Você quer ver só, quando você foi abusado sexualmente na infância, é um conflito de território. Quando você perdeu o seu dinheiro, é um conflito de território. Você está com uma crise violentíssima no teu casamento, é um conflito de território. Teu filho está doente, está com câncer, é um conflito de território, porque o filho é um território. Então, tudo na nossa vida é território. Por que é território? É território, pessoal, porque nós somos mamíferos. E como todos os mamíferos na natureza, a gente ainda defende com muita unhas e dentes o nosso território. Né? Que pessoa que está disposta a valorizar mais sua vida do que seu carro num assalto a ponto de não reagir? Né? Tem algumas pessoas que sim, que têm um bom senso. Outras pessoas morrem lutando. Brigas de família, tensões entre família, tudo por causa de território. Vocês entendem? Então, assim, é o território que faz a gente adoecer mentalmente. Ou aquele menino lá na infância que quis ser uma coisa e os pais não deixaram, porque os pais fizeram uma expectativa, né? Esse menino foi muito reprimido, apanhou muito, foi muito agredido. Esse menino não sentiu o amor da mãe ou não sentiu o amor do pai, mas vocês sabem que eu sou o maior defensor de pai e mãe. Talvez esses pais não tinham para dar, porque também foram crianças e não receberam também o amor dos pais. Até às vezes receberam, mas não foi a mesma linguagem. Você sabe que essa história de amor de pai, eu sempre falo assim, amor de mãe, né? É difícil você falar que um pai nunca não amou o seu filho. É muito raro isso, tá? Existem alguns casos, tá? Distúrbios muito violentos, onde um pai realmente ou uma mãe não amou e não sentiu nada pelo seu filho. Mas isso é raro. O que acontece na maioria das vezes é a forma do amor, não é a forma que foi lida pelo filho. Por quê? Porque os pais não tiveram esse cuidado, porque esses pais não tiveram o preparo. É como se você chegar com R$ para comprar alguma coisa na Itália. Não é? O real é uma moeda, ele tem um valor. Mas na Itália não é essa moeda que fala, não é essa língua que fala. Não é o real que se fala na Itália. Então, às vezes, um pai, uma mãe, ele vem com uma forma de amor, mas ele não se preocupou em saber qual a linguagem que o filho entende esse amor. Tem pai que acha que amor é não faltar nada em casa. Então, deu dinheiro, deu tudo, proveu o lar, mas às vezes o filho queria abraço. E esse pai não sabia, porque também não teve instrução, também estava na sua própria dor,
então não soube entender a linguagem dos filhos. Então por isso que comunicação é uma coisa muito desafiadora. Uma coisa é eu falar, outra coisa é você entender. Porque o seu modelo de mundo, as suas necessidades, elas são diferentes da minha. Então, quando uma criança às vezes sentiu falta desses pais, se sentiu rejeitado, que é o grande câncer da humanidade, chama-se rejeição, que é uma das coisas que mais motiva a violência, se não a maior, que motiva a violência é o sentimento de rejeição. E por que não o suicídio? Quando esse território vai crescendo na cabeça, essa ausência de território, esses conflitos de território, aí soma-se nessa criança tem abuso sexual, que aí é a forma mais terrível de mexer no território de um indivíduo. Vai somando isso, pessoal, isso vai crescendo, aí ele não dá certo no amor, nada dá certo na vida dele, resultado catastrófico, começar a entrar num mundo onde a pessoa vai entrando num mundo depressivo com bipolaridade, ele vai entrando numa esquizofrenia, porém, isso ficou muito conhecido só como depressão. Todo mundo olha só para a depressão. Não, a maioria das pessoas, vocês nem imaginam, elas não têm só depressão, elas são bipolares. Elas são bipolares. E quando aquele cara está na depressão deitado na cama mesmo, não é, isso aqui é depressão só, Maurício. Não, ele é bipolar também. É que naquele momento a depressão está mais forte. Então ele vai para a cama. E daqui a pouco ele se ergue, ele anima. Sem contar que um dos sinais muito fortes do lado maníaco é a irritabilidade, tá? É o nervosismo. Então você fica oscilando entre a depressão e o nervosismo. E a ansiedade, que também é um sinal da mania. Então você está num quadro esquizofrênico muito intenso. Um quadro esquizofrênico muito forte, mas você não sabe. Então o esquizofrênico, ele convive em sociedade. Você mal percebe que o cara é esquizofrênico. E a bipolaridade está dentro da esquizofrenia. É um distúrbio mental por causa de N conflitos que pode ter acontecido ao longo da infância desse sujeito. Mas aí o que acontece? Nós temos a mente, né? E o centro da personalidade da mente é o seu ego. E o seu ego faz o quê quando você tem muito sofrimento? Quando você tem muito sofrimento, o seu ego, ele bloqueia as suas dores. Mas elas estão lá. Ele disfarça as suas dores. Ele suprime, ele oculta as suas dores, mas elas estão lá. E você continua vivendo. Aí nas releituras que você vai tendo na vida, nos próximos conflitos que você vai tendo, isso tudo vai aumentando. Mas como o ego estava te protegendo, sabe qual é o perigo disso? Você não consegue olhar para isso. Você não consegue entender o que você precisa de ajuda. Você acha ou que aquilo é normal, ou que você é assim mesmo, e aí você vai se afundando no buraco, né? Tanto que um dos dilemas uma das filosofias do Setembro Amarelo, é exatamente peça ajuda. Eu não sei se vocês já ouviram falar de onde nasceu o Setembro Amarelo, né? Um jovem lá nos Estados Unidos chamado Mike M. Era conhecido por ser um menino muito dócil, muito amoroso e com grande habilidade mecânica. Restaurou um Mustang 68 amarelo. Ficou conhecido ali na região, ele e o seu Mustang amarelo, que ele mesmo restaurou, beleza? Um belo dia, tirou a própria vida. Em 1994, ele tirou a própria vida. E os parentes, os amigos, ninguém entendeu nada, porque ninguém percebeu nada. Ele não apresentou um quadro de depressão clássico, ele não foi para uma cama e ficou prostrado e jogado numa cama. Ele não fez isso. Tá? Ele vivia aparentemente uma vida normal. Isso que eu estou falando para você da esquizofrenia. Uma leve depressão que é imperceptível, aí vem o lado esquerdo, a mania e fica assim, né? E ninguém sabe, o cara foi lá e tirou a vida. E aí no enterro, muita gente amarrou lacinhos amarelos, escrito, peça ajuda. Né? Você pode pedir ajuda. Então, a partir desse momento, então, ficou conhecido como Setembro Amarelo, que é o mês de você pedir ajuda. Porque às vezes, muitas vezes você sozinho, você não consegue entender o que está acontecendo com você por causa do seu ego. O seu ego é uma parte da sua mente, é o centro da sua personalidade, vamos falar assim, que quer te proteger das dores. Ele não quer que você encare os seus fantasmas. Quantas lives eu já fiz sobre isso?
falando sobre esse ego, falando que ele não permite que você olhe para ele, né? Que você não olhe para os seus problemas. Então você vive num piloto automático e você vai achando que você é assim mesmo, que você é assim mesmo, que você é assim mesmo, que você é assim mesmo. Essa semana eu assisti um filme bobo, não era nem baseado em fato real, mas um veterano do exército que estava na guerra, voltou forçadamente, porque a mulher e a filha sofreram um acidente de trem, a mulher morreu e ele veio para cuidar da filha. Mas pensa num velho transtornado, nervoso, bruto, explosivo, e que não estava precisando de... Não pedia ajuda. A menina, pai, nós precisamos de ajuda, pai. Nós precisamos de ajuda. Não precisa, eu sou assim mesmo, isso aí não serve para nada. E o velho foi pirando, entrou num esquema de vingança, enfim, deu uma brigaiada lá com os caras que realmente tinham boicotado o trem, instalado uma bomba no trem, descobriram que não foi acidente. Ele se vinga de todo mundo, mas ele no final quase morre, é baleado gravemente. E aí, segurando a filha nos braços, ele diz assim: filha, você tem razão, eu deveria ter pedido ajuda. Eu deveria ter pedido ajuda. Então, olha só, né? Nesse mês eu achei muito interessante esse filme, apesar de uma ficção, com o assunto, porque ele achava que ele era assim mesmo. Não, eu sou assim mesmo, eu sou brutão, eu sou homem, eu fui criado para ser bruto, eu sou ex-combatente do exército, eu sou assim mesmo. Tudo é ego, pessoal. São as historinhas que o ego fica te contando, que você é assim mesmo, que você é forte, que você não sente dor, ou que você é capaz de suportar tudo, e aí a coisa vai aprofundando, vai aprofundando. E a gente sabe que nesse mundo, né, turma, é só a gente olhar para os lados, né? A gente não está no paraíso, fala a verdade. Nós não estamos no paraíso, é só olhar para o lado para você ver um país e um mundo cheio de problemas, né? Cheio de problemas. E aí o que acontece? Isso vai, uma hora ou outra, você vai passar por problemas na sua vida. Você vai ter alegrias, mas você também vai ter problemas. E aí, se a sua saúde mental ela não está boa, se a sua saúde mental está sofrendo, o resultado pode ser catastrófico. Catastrófico, tá? Em termos de alguma doença, alguma patologia. Às vezes não vem um suicídio, às vezes vem um câncer, às vezes vem uma gastrite violentíssima, às vezes vem um distúrbio intestinal com hipermeabilidade de membrana intestinal, e assim vai, né? Em alguns casos pode se agravar pela disputa territorial, que eu disse a vocês, que é bem séria no ser humano. Algumas pessoas são muito territorialistas, principalmente as pessoas, aí eu vou dar uma dica muito importante, principalmente as pessoas menos instruídas, que estudaram menos sobre a sua... Olha o detalhe, quando eu digo menos instruídas, não estou falando de faculdade não, hein? Não estou falando de quantos cursos você tem de formação. Não estou falando eu, Maurício, porque tenho 2 faculdades, mestrado e trocentos, que eu sou instruído, então eu sou instruído. Não. Eu estou falando de instruído, é aquela pessoa que estuda sobre si, que procura entender sobre si mesmo. Isso é uma pessoa instruída, que detém um autoconhecimento sobre si e não só sobre a sua parte técnica, a sua profissão técnica. A gente pega muito médico desinstruído, médico com problema seríssimo de saúde mental. Você pega fisioterapeuta, você pega engenheiro, você pega advogado com muito problema de saúde mental, porque é extremamente inteligente na sua parte específica, mas tem baixíssimo nível de coeficiente emocional. Inclusive, eu falo muito isso sobre o coeficiente emocional na campanha da solidariedade que nós estamos fazendo, tá? Empodere Vidas. Se você adquirir o conteúdo, você vai ter um aulão lá, muito conteúdo sobre inteligência emocional. E eu falo sobre o coeficiente emocional. E além disso, você reverte a sua inscrição, uma cesta básica para quem passa fome aí, tá? E lá tem o coeficiente emocional. Então veja, eu não estou falando desinstruído a nível de faculdade, não. Você pode pegar uma pessoa que não tem faculdade nenhuma, que tem um carrinho de cachorro-quente, às vezes tem um coeficiente emocional muito maior que um engenheiro, que um médico, que um fisioterapeuta como eu. Tá? Então cuidado com isso, muito cuidado com isso. A gente precisa
para melhorar a saúde mental e evitar que a gente caia nessas armadilhas da vida, do nosso ego, a gente precisa o quê, pessoal? A gente precisa estudar. Vocês precisam botar isso na cabeça, vocês precisam estudar. E não é só ler sobre romances, não é só estudar a sua parte específica. É se autoconhecer, é expandir a tua consciência. Por isso que a gente está aqui, tem um monte de gente na internet fazendo isso, por isso que a gente tem cursos para vocês, por isso que está aí uma campanha super acessível, com valor super acessível, a campanha solidária, para você, pelo amor de Deus, se inspirar. Olhar para a tua saúde mental, porque você só vai conseguir. Vocês concordam, por exemplo, eu tenho filhos, um filho já está chegando na adolescência, os outros, eu não vou conseguir falar para eles assistir esses vídeos que eu gravo. Mas eu como pai, se eu tiver com a minha consciência ampliada, a forma de eu conduzir eles pode evitar um monte de problemas na vida deles. A forma com que eu conduzo isso. Vocês conseguem entender? Então, para você que é mãe, que é pai, mais um potencial ainda, nós não acabamos, e mais um motivo para que você vá e se desperte a tua consciência e não caia nas armadilhas do ego, porque esse mesmo ego é o que toma a decisão de tirar a tua própria vida. Porque muita gente tira a vida achando que o sofrimento vai acabar. Esse é o intuito. Eu vou acabar com o meu sofrimento, então eu vou tirar a minha própria vida. Como se isso fosse solucionar alguma coisa. Né? E a gente sabe que não é por aí. Por N fatores que não é o momento, que não é a saída tirar a própria vida. Né? Igual o menino lá nos Estados Unidos, de 17 anos, que tirou a sua própria vida. Ele tinha 17 anos, o Mike M. Daí nasceu o Setembro Amarelo. Então é bem sério o que nós estamos falando aqui. Agora, você não pode pedir para o teu filho de 8 anos, vai lá estudar o Maurício, né? Você, pai e mãe, é você que tem que ampliar a consciência. E aí você começa a lidar diferente com os filhos, já começa a ter diálogos diferentes. Não que nós somos perfeitos, não. Eu tenho um monte de falha ainda, eu cometo um monte de falha. Hoje mesmo eu já cometi outra falha. Todos nós vamos cometer, mas cai e levanta. E isso porque eu estudo, hein? Você imagina quem não estuda. Então a gente precisa estar atento, tá? Para ampliar a nossa consciência, saber mais sobre as coisas que regem o além do aparente do ser humano, para que aí eu possa estar atento em presença, em estado de presença. Sabe o que significa estado de presença? Eu não estou no passado e nem no futuro, eu estou aqui observando atentamente o aqui e agora, o comportamento dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas que eu amo, para a gente poder ajudar, tá? Para a gente poder ajudar essas pessoas que já estão num quadro de esquizofrenia e que não estão percebendo. E hoje, nosso foco é o suicídio, a saúde mental por causa do Setembro Amarelo. Mas eu estou falando, já falei e repito, de novo outras doenças, não é só suicídio. Porque eu não me matei, não matou, mas morreu de câncer, também é um suicídio. Qual a diferença de você se enforcar, que você morre no outro dia, né, de um dia para o outro, ou você morrer em 6 anos porque você teve uma saúde mental horrível e foi tendo um câncer? É um suicídio lento, está se matando de forma lenta. Então, cara, isso é muito forte, hein? Tá? Isso é muito pesado. Então, esse é o nosso convite, né, Fran? A Marilda fala que a faculdade maior seria o autoconhecimento. O autoconhecimento é libertador. Mas autoconhecimento do quê? Da sua vida, meu. Autoconhecimento de como o seu corpo funciona, como a sua mente funciona. É isso que você precisa. Para poder te ajudar, para poder ajudar teu filho, aquelas pessoas que você mais ama. Peça ajuda. Não é isso? Essa é a nossa campanha. Peça ajuda. O Simon escreve aqui, olha só que triste, cara. Meu filho tentou tirar a própria vida com 9 anos de idade. Cara, o que é isso? O que é isso? Eu preciso entender o que está por trás disso. Inclusive, por trás
dessas tentativas precoces, porque a estatística maior mostra que a maior incidência de suicídio está depois dos 65 anos de idade. Mas às vezes acontece de pessoas muito jovens tirarem a vida lá. O Mike M tirou com 17, o Simon, o filho do Simon aqui, Rodrigues, colocou que tentou tirar a vida com 9 anos de idade. E por trás dessas coisas pode estar também influências do sistema familiar. Porque a gente funciona geneticamente, a gente só foi formado pela combinação dos genes de todos os meus ancestrais. E até a 10ª geração atrás de mim, são 2.048 pessoas atrás de mim, para eu poder ter nascido aqui com essa genética, desse jeitinho que eu sou. Vocês têm ideia disso, cara? Como isso é forte? Então, é preciso olhar para tudo isso, é preciso pedir ajuda. É preciso, por exemplo, o Simon aí que está me ouvindo, que tem filho com tendência suicida, o tratamento não é só para o filho, não. É pai e mãe no consultório, é pai e mãe para tratar. Aí a criança, evidentemente, também. Correto? Se for um caso muito grave, o risco está muito iminente, talvez vai precisar entrar com remédio, vai precisar de hospitalização. Se for muito iminente, mas também não adianta só dar remédio, tem que tentar entender o que aconteceu, porque remédio também não cura. Remédio cria uma supressão. Quando isso passa, o risco do suicídio volta. Se você não entender o contexto, mais uma vez, a importância do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, saber sobre parte sua que não teve na escola, essas matérias. Você teve matéria de suicídio na escola? Você teve na sua escola matéria de saúde mental? Você não teve nada. O máximo que você teve foi biologia que eu tive, mitose, meiose, essas coisas, é o máximo que a gente vê. Você entende? Então, cara, nós precisamos suprir as nossas carências, tá? Agradecer o Tavares aí, meu eterno vizinho. Obrigado, Tavares, por assistir. O Simon coloca, hoje estamos fazendo desprogramação neurobiológica com ele. Eu estou fazendo constelação. Ok, então você já foi pedir ajuda. A família já foi pedir ajuda. Isso é importante. Que bom que ele está vivo, que ele conseguiu sobreviver, que ainda há tempo. Então, tem alguns casos que vai ter que entrar com a medicação, mas como diz a Marilda aí, mascara demais o remédio. Você tem que olhar profundamente, não é só isso. E permitir que um profissional possa cuidar da sua saúde mental, ajudar você a entender as armadilhas do seu ego. E eu falei numa live aí, se eu não me engano, na minha live passada eu falei sobre isso, tá? Mas eu queria afirmar. Não confundam mente com consciência. A consciência não faz parte da sua mente. Olha que louco isso, tá? Isso eu acho que eu vou falar ainda eternamente em todas as minhas lives. Consciência não faz parte da tua mente. A mente é um órgão do corpo que tem a função de pensar. Beleza? Que tem a função de pensar, a mente. Assim como o coração de bater. Assim como o estômago de digerir. Assim como o pulmão de fazer trocas gasosas. A consciência é algo fora da mente, é algo que você acessa, que está aí para todos. A consciência plena é da onde a gente veio, é a nossa essência. A consciência é uma coisa única para todos. A mente depende das histórias de vida que eu tenho. O que está na minha mente não é igual ao que está na sua mente. Agora, a consciência, ela é una, ela é para todos. A expansão da vida. Então nós temos que sair da mente, entender que nós não somos a mente e a gente ir para um nível de expansão de consciência, onde a gente acessa a mais essência, ordem divina, porque todos nós temos a centelha divina, como diz meu nobre pai, que está aí me assistindo, certamente, nós somos todos poeira das estrelas,
correto? Nós temos a centelha divina dentro de nós, mas a gente se perdeu durante a essência. E o nosso papel nada mais é voltar para a nossa essência divina. Quando as pessoas me perguntam, Maurício, você fala de evolução, o que é evolução para você? Evolução é assim, quando eu nasci, alguma coisa, as vicissitudes da vida me desconectou com a minha essência divina. E agora eu estou buscando me reconectar. É um desafio? É desafio. Por isso a importância de árvores, de mato, de terra, de se alimentar bem, para você acessar o divino. Porque por causa dos seus traumas, você ficou só no âmbito da mente, uma frequência muito baixa, Teve um físico chamado David Hawkins que estudou essas frequências. Frequências de ondas cerebrais muito baixas que ficam no caminho da tua mente. O que eu estou propondo para vocês é que vocês estudem para acessar o plano da consciência. Vossos filhos precisam que vocês façam isso. Tá, tudo bem, eles também vão poder fazer quando eles crescerem? Tudo bem, mas tomara que eles cresçam. Tomara que nenhuma doença pegue eles antes, nenhum acidente estúpido os leve embora, ou mesmo um suicídio o leve embora. Então, e se a gente fizesse já agora? Não preciso esperar meu filho crescer para falar assim, quando você crescer, você se vira. Não preciso. Eu posso, já como pai e mãe, fazer algo agora, cuidar de mim, instruir melhor os meus rebentos. É ou não é? Ou como diz o Datena, eu estou errado. Então, vamos abrir essa mente, vamos pedir ajuda. Você que está vendo a tua família, está vendo as pessoas que você ama e até você mesmo, como pai, como mãe, olhar para isso, dizer sim, né? Dizer sim, para olhar para a tua essência, para tentar acessar a tua consciência expandida, que está fora da tua mente, e parar de acreditar que você é essa mente limitada que você tem. Uma mente nervosa, estúpida, que acha que está certo sempre. Isso aí é sua mentinha que está dominando você. Né? Então a gente precisa expandir. A gente precisa ir para um caminho maior. Né? Por isso que a gente teve vontade, né? E eu tive muita vontade de nesse mês, ainda esse mês que aí está começando, né? Falarmos desse tema do Setembro Amarelo, um mês dedicado à saúde mental também, porque quem perde saúde mental entra em rota de colisão com o suicídio. Isso não significa que todo mundo vai se suicidar, graças a Deus não, mas isso é bem sério, tá? E fique atento aos sinais, né? Sinais. Pessoas, por exemplo, perto de você que mudam de humor muito constante. Uma hora tá mais para baixo, daqui a pouco tá rindo de tudo. Acorda de um dia de um jeito, do outro. Essa pessoa está bipolar. Tá? Essa pessoa está bipolar. E o bipolar corre mais risco de ter uma estatística de suicídio, porque uma hora ele está depressivo, na outra ele parte para o ato, e é ali onde ele toma coragem para cometer alguma coisa contra a sua própria vida. Tá? A forma como a pessoa se mata diz muito sobre a sua esquizofrenia. Por exemplo, uma pessoa que se mata com tiro, se cortando, se esfaqueando, essa pessoa ela tem uma constelação agressiva, é um esquizofrênico agressivo mesmo. E o esquizofrênico agressivo, ou ele desconta nos outros, ou ele desconta em si mesmo. A pessoa que mata tomando remédio, a pessoa que se mata se enforcando, são esquizofrênicos com muito medo dentro de si. Muito medo. Os medrosos, por incrível que pareça, se matam dessa forma. Enforcado, pulando de prédio, tomando um monte de comprimido. São conflitos Sabe qual foi o trauma que eles sofreram para chegar nesse ponto? Muita intimidação, muita repressão. Cala a boca! Não chora! Fica quieto! Então assim, é intimidação, é medo por intimidação. Essas pessoas normalmente se matam quando o seu território é invadido dessa forma, por enforcamento, por comprimido, por saltos de prédio, tá? Isso é muito pesado, né? Então, o próprio tipo de suicídio diz muito que tipo de conflito aquela pessoa tem. Apesar de não ser o nosso objetivo, achei interessante falar isso para vocês, tá?
Agora, uma menina, igual a Ivone colocou aí, uma menina de 12 anos que risca os braços, tal, muita gente corta o pulso, são pessoas violentas, que estão violentando contra si. O conflito é de não ser aceito, é de rejeição. Isso causa muita violência mesmo. Então vamos ficar atento, né? Agora, teu filho está acordando sempre do mesmo jeito, isso é um excelente sinal. Uma hora acorda depressivo, uma hora tá bom, uma hora tá ruim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Fiquem muito atentos. Inclusive você que está aí assistindo, você tem esse hábito, né? Você muda de humor muito constantemente, uma hora você não quer sair da cama, outra hora você está faceiro e até irritado, explodindo com todo mundo, aí outra hora está depressivo na cama. Fique atento, peça ajuda para você olhar para a sua saúde mental, porque isso é muito importante, tá? Isso é fundamental, porque aí um profissional, uma psicoterapia, um psicólogo, casos gravíssimos, como eu falei, hospital, psiquiatra, só que estes vão te dar muito remédio, então lembra que não vai te curar, remédio não te cura, ele te controla, mas a coisa pode ficar muito pior para frente se você não olhar para a causa. Reprogramador biológico, tá? Olha só, que é o que a gente é, né? É o curso que eu dou, a formação em reprogramação biológica. Também você não só vai aprender a olhar para esse tipo de comportamento esquizofrênico, como também vai ampliar o seu autoconhecimento. Você vai crescer buscando a sua ampliação de consciência, a sua centelha divina. E vai sair da sua limitação da mente. Muita gente acha que é a própria mente. Então ele diz, eu sou assim mesmo, eu sou esse cara que bebe, se eu fico traindo, eu sou esse cara que trai, porque homem é assim mesmo, que homem que não gosta de um rabo de saia, que não gosta de dar uma escapada, isso aí é tudo armadilha do teu ego, da tua mente. Você não é isso, você não tem nada a ver com isso. Esses são as suas subpersonalidades, os seus falsos eus, que foram construídos de acordo com a natureza que você viveu na infância. Os tipinhos de trauma. E é inevitável a gente não ter trauma na infância. Todo mundo tem, pô. Porque nenhum pai e nenhuma mãe é perfeito. Nenhum pai e nenhuma mãe é perfeito. Então você vai ter trauma na infância. Todo mundo, nossos pais tiveram trauma na infância. Então, na verdade, o grande problema não está aí. O grande problema está em eu reconhecer. Olhar para isso e falar, cara, eu preciso de ajuda. Porque eu sou um ser humano, comum e imperfeito. Eu tenho traumas e eu preciso de ajuda. Não é mimimi. Pô, eu já escutei médico na televisão, eu não vou citar o nome porque eu acho que é antiético, falando que depressão não existe. Médico famoso, cara. Aparecia na televisão direto. Falando que depressão é só dar uma enxada para carpir. Porra, é uma ignorância, desculpa. É uma ignorância. Tá? Então não pode, não tem nada de mimimi não. A gente vai entrando num buraco negro, quando você vê você não tem como sair, e a mente ela é cruel. Chega a um ponto que a pessoa acredita, a mente, o ego está tão dominando a pessoa, que a pessoa acredita que tirando a vida ela vai resolver os conflitos dela. E aí é isso que acontece, ela vai aliviar o sofrimento. Bruce Lee já falava, né? Bruce Lee era um grande lutador de artes marciais, ator, fez vários filmes. Ele falava que nós temos que governar a nossa mente, não o contrário. Tem muita gente que a mente se torna escravo da própria mente. Escravo da própria mente. Tá? E ao contrário, era onde você deveria ter o autocontrole da sua mente, colocar ela no lugar dela, saber, acolher, saber como pensar, estudar, onde ampliar a tua consciência, mas não. A tua mente te governa de uma forma que quando você vê, você está num buraco negro sem saída. Se afundando, né? E aí a vida bagunçada, o casamento bagunçado, o trabalho bagunçado, você às vezes, muitas vezes acredita, você acredita que a única saída é tirar a sua vida, que aí você vai livrar do sofrimento. É muito triste, né? E quando uma criança faz isso, aí é mais preocupante ainda.
Aí é mais pesado ainda. Bom, pessoal, eu acredito que o recado que eu queria passar para vocês, né, dentro deste tempo, que é o que a gente tem, né, não extrapolar muito, porque nós estamos a 50 minutos aí de transmissão, era isso. Eu espero que tenha ajudado vocês em algum aspecto da vida de vocês, inspirado a vida de vocês nesse mês, inspirado vocês a pedir ajuda, mesmo que não seja para o suicídio, mas talvez, inclusive, para evitar uma doença mais grave em você. Então, era isso o recado que eu queria falar, por isso que é importante a gente ter saúde mental. E como que eu tenho saúde mental? Só resumindo, estudando. Estudando sobre a sua mente, estudando sobre você, se autoconhecendo, entendendo os elementos além do aparente que estão por trás de você. Isso é saúde mental. Saúde mental não é só meditar. Meditar é importantíssimo, mas é importante se autoconhecer também. É importante ter a teoria com prática. Eu estudo, eu me entendo, aí eu medito, aí eu vou e busco, aí eu medito. Aí a meditação entra com um grande poder, mas com estudo, com ampliação de consciência, com a busca da sua centelha divina, que todos nós temos, e você que está aí me vendo, tem muito, também essa centelha divina. Beleza, galera? Então eu fico muito feliz de estar aqui, fiquei muito feliz de conseguir fazer essa transmissão pelas 3 plataformas, e agora a gente volta toda segunda-feira fazendo a transmissão pelas 3 plataformas. Então, você aí que gosta pelo YouTube vai ter sua oportunidade, pelo Facebook você vai ter também uma oportunidade de ter também os meus pais comigo, tá? E também aqui pelo Instagram, que a gente já faz direto pelo celular. E eu fiquei bem feliz com essa noite de hoje, com essa contribuição. Espero que vocês também. Saindo agora, pessoal, vai lá, já adquira a Jornada de Cura. A Jornada de Cura é muito conteúdo. Sabia que tem prática, pessoal, na Jornada de Cura? Nesse conteúdo aí que você pode adquirir e ainda ajudar as pessoas a combater a fome, tá? O link está na bio do Instagram. Clica aí, cara, faz a sua aquisição. Você vai aprender técnicas meditativas com teoria. Chama Jornada de Cura. Olha o nome para você entender. Aí você vai aprender sobre coeficiente emocional, você vai aprender sobre inteligência emocional, como gerir isso. Aí você vai ter uma videoaula chamada Desperte o Teu Gigante, você vai entender como liberar o fluxo do sucesso da tua vida. Beleza? Então dê a sua contribuição, além de você contribuir para a sua própria vida, você tem um conteúdo riquíssimo, que não está disponível em lugar nenhum, não está gratuito esse conteúdo, beleza? Você ainda vai ajudar, a sua inscrição é revertida para uma família carente, para uma cesta básica, e a gente está tentando colher um número alto de cesta básica, porque a fome é uma coisa que ainda dói. A fome ainda dói na gente, tá? Então, é muito importante, eu conto com a participação de vocês, tá? O investimento cabe tranquilamente no bolso de vocês. Por isso é uma campanha de solidariedade, tá legal? Eu fiz a minha parte, e agora conto muito com vocês, peço para que vocês façam a parte de vocês. Falou? A gente está aqui sempre doando conteúdos, né? A vida é uma troca, é um dar e o receber. Dentro da terapia sistêmica a gente diz isso, né? A gente doa, aí a gente recebe um pouquinho, a gente doa um pouquinho, aí também a gente recebe um pouquinho. Então, a sua parte de doar também está aí, beleza? A tudo que você vem recebendo aí dentro dos nossos canais de conhecimento. E é com muito orgulho, com muita felicidade que eu faço isso, tá? E com muita consciência. Então, beijo para vocês, excelente semana. Amanhã um feriadão de 7 de setembro. Tá todo mundo na expectativa desse 7 de setembro. Espero que, independente do que aconteça, a gente tenha paz, tá? Acima de tudo. Que tudo seja se resolvido com paz e com consciência. Apesar que é difícil esperar isso, porque o ser humano, nossos políticos, nossos líderes, não têm consciência. Eles são esse grupo que são dominados pelas próprias mentes, né? É uma pena. Então, é rezar. Então, faça uma oração, vamos fazer uma corrente de oração, porque só Deus mesmo para ajudar esse povo, tá? Então, vamos fazer isso para que possa tudo ser resolvido na paz. Amanhã é o que a gente torce, tá? Todo mundo está numa apreensão. E vamos continuar para o resto da semana. Quarta-feira na Rádio tem
você pode assistir lá na Rádio T, a gente transmite pelo Face e pelo Instagram, ou você pode também depois, ou no mesmo tempo, ouvir na 93,1, que é a frequência da Rádio T, beleza? Eu estarei lá com Valéria Belafronte, a minha grande amiga e reprogramadora, beleza? E quinta-feira temos Maurício Responde. Então, amanhã, terça-feira e quarta-feira, abrem as caixinhas de pergunta. Lança a tua pergunta lá. Quem sabe ela já é selecionada para quinta-feira a gente já responder. Olha que bacana, né? Tem conteúdo para todo mundo, tem conteúdo aí para você aproveitar e já começar a melhorar a sua saúde mental, que é o grande objetivo, foi o grande objetivo dessa live. E eu espero ter alcançado esse objetivo. Bom? Beijo no coração de vocês, então. A gente vai encerrando por aqui. E muito feliz. Fui! Vamos descansar agora. E bom feriado para vocês. Aproveitem o feriadão aí. Fiquem com Deus, pessoal. Valeu! Fui!